Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre os princípios da regulação técnica. Nessa aula, a gente vai falar sobre a experiência internacional da regulação técnica, né? Trazer um pouquinho do contexto histórico, né? A experiência internacional tem muita, né? O desenvolvimento da regulação no Brasil tem muita referência com essa experiência internacional, então também é importante a gente olhar o que acontece, o que aconteceu, né, nesse tema da regulação técnica, também fora do Brasil. Bom, o desenvolvimento da regulação técnica, né, não só a técnica, mas o foco da nossa aula é a regulação técnica, o desenvolvimento da regulação como um todo, né, ela seguiu esse ciclo aqui que a gente vai comentar agora, né, mas fazendo o recorte para a regulação técnica, então, pegando aqui como referência Inglaterra e Estados Unidos, a regulação foi se desenvolvendo a partir da necessidade do poder público ali controlar o fornecimento de bens e serviços, né, como distribuição de água, gás, depois energia elétrica, enfim, esses grandes serviços de infraestrutura, tanto para o uso doméstico como por parte das indústrias, né, o desenvolvimento econômico ali industrial também demandou muito essa questão de serviços públicos de infraestrutura melhores estruturados, né, mais robustos, e com esse avanço, o poder público aí, Inglaterra, Estados Unidos, foram percebendo, né, a necessidade de controlar, né, a coisa foi crescendo, foi se desenvolvendo, e percebeu-se aí a necessidade de ter controles sobre esses serviços e sobre esses bens. Essa necessidade de estabelecer esses controles sobre essas atividades de monopólio, né, nos serviços não regulados ali, à época, né, não regulados, ela foi acentuada, né, essa necessidade tornou-se assim mais acentuada com o contentamento dos usuários, né, e o crescente, a gente fala do bem-estar social, né, e aqui fazendo uma analogia, à medida do crescente mal-estar, né, que o usuário estava tendo com a prestação do serviço, né, muita insatisfação, e aí mesmo, né, países desenvolvidos tinha ainda a questão da cobertura, que não era universalizada, né, em boa parte desse. A Inglaterra avançou, universalizou os serviços de uma maneira até um pouco antecipada, mas não era a realidade ter serviços universalizados. Mas a insatisfação era também com a questão da qualidade e o preço, né? Os usuários tinham a sensação ali de que o preço que eles estavam pagando não era condizente pela qualidade daquele serviço, e quem não tem o serviço não estava pagando, e a reclamação, o descontentamento era por não ter o serviço. Então, esse descontentamento, esse mal-estar, né, geral que foi causado entre os usuários desses serviços de monopólios à época lá, privados, né, e não regulados, isso foi aumentando aí a necessidade de desenvolver esses controles sobre esses serviços. França e Inglaterra, né, apresentaram um modelo regulatório com ricas experiências históricas, até pela história mesmo dos dois países, né. Na França, esse desenvolvimento ele tem, até hoje, né, essa característica descentralizada. Então, as autoridades reguladoras, né, as autoridades locais, municipais ali, eles têm forte atuação. Então, se a gente olhar para a França, a gente não vai ter esse caráter de ter uma regulação ou uma normatização muito centralizada, né, um poder nacional, mas o desenho lá foi para o caráter descentralizado, fortalecendo a atuação das autoridades locais, e isso tem funcionado na realidade deles lá, de certa forma, ainda com essa pulverização, né, entre autoridades locais. Já na Inglaterra, né, o processo, o avanço do modelo regulatório, ele se deu ali por conta do ambicioso processo de privatização lá dos serviços de saneamento, e com isso a criação de novas regras e entidades com o objetivo de reproduzir no meio da regulação as condições de mercado do setor, né? Então, como a gente comentou, um dos objetivos da regulação técnica é
regulação técnica e econômica, né? É gerar um ambiente de competição, gerar condições de concorrência, né? Todo esse aspecto que a regulação tem como objetivo surgiu na Inglaterra dessa forma. Primeiro, com esse objetivo de reproduzir condições ou criar um ambiente de mercado, né, de concorrência, e depois muito focado na questão da qualidade, né? Lembrar que a Inglaterra teve ali um índice de universalização, né, de cobertura satisfatório, então a reclamação não era tanta por não ter o serviço, mas as pessoas que tinham, e até pela infraestrutura, né, centenária do serviço na Inglaterra, né, de tubulações muito antigas, muito vazamento, baixa qualidade da água, né, água suja mesmo, visualmente suja, enfim, era um ambiente pós-privatização, em que as tarifas teve ali um incremento por uma estratégia mesmo de atração das empresas privadas, né? Eles chegaram num ponto, olha, preciso garantir uma rentabilidade maior porque não tinha interesse nenhum do privado em fazer grandes obras, né? Em renovar estruturas, tubulações antigas. A estratégia à época foi garantir um retorno, vamos dizer, generoso para as empresas privadas, mas aí, do ponto de vista do usuário, ele estava pagando mais caro e não tinha a qualidade do serviço. Então, acho que o importante, independente se é Inglaterra, Estados Unidos, ou acho que isso por todo o mundo, né, inclusive no Brasil, o que está por trás ali de fomentar o desenvolvimento da regulação técnica está muito ligado à qualidade da prestação desse serviço, né? Então, sempre um comparativo, o que o usuário está pagando e o que eu estou recebendo de produto como qualidade. Lembrar da assimetria de informação, né, que é uma falha de mercado, o usuário não sabe, ele está pagando, mas ele não sabe as características técnicas daquele produto, de qualidade daquele produto. Então, tudo isso, né, essas insatisfações ou essas manifestações contrárias dos usuários vai fomentando e vai, ao longo do tempo, contribuindo para o desenvolvimento da regulação técnica. E isso não terminou, né? Hoje, a gente olhar no mundo ainda, o estágio que a regulação técnica está, né? A gente tem diferentes estágios, uns mais avançados, outros menos, mas a mola propulsora continua sendo sempre essa observação, né? O que o usuário está demandando, o que o setor como um todo está demandando, e o segredo aí da regulação é estar atenta a esses sinais e desenvolver a regulação técnica à medida que seja percebida aí alguma lacuna, alguma necessidade de aperfeiçoamento. Aqui nesse slide, vou colocar aqui o ponteirinho, é um pequeno resumo, ela traz assim, alguns principais pontos, né, de alguns países, e aqui está misturando um pouquinho da regulação técnica com regulação econômica, mas só para a gente ter, um estudo aqui de 2017, né, não está tão atualizado, mas também a evolução aqui desse cenário, né, em 5, 6 anos também não alterou tanto. Então, na Alemanha, né, o cenário de grande participação de empresas privadas, responsável aí por 60% do volume de água, baixo índice de perdas, 6,8%. Então, perdas é um ponto, sim, de interface com a regulação técnica, né, de qualidade da prestação de serviço, mas que também tem muita relação com a regulação econômica, né, porque lembrar que parte dos custos de produção da água que vai ser perdida, os investimentos necessários para reduzir perdas, tudo isso deve estar, né, contemplado lá no nível tarifário. E o modelo de redução de perdas focado em municípios, né? Então a gente sabe que reduzir ali a pequenos sistemas em municípios tende a ser positivo aí nesse modelo de redução de perdas. O Japão tem muito focado a questão do planejamento de longo prazo, né? Algo que não só para saneamento, mas para todo grande projeto, o planejamento é etapa fundamental, né? O planejamento bem feito, ele reduz ali e reduz os efeitos, né, potenciais efeitos negativos, mas potencializa os benefícios de um projeto. Então, o Japão tem essa característica, uma forte cooperação entre setores público e privado, baixo índice de perdas também, né? O Japão é super reconhecido por índice de perdas baixíssimos.
e a racionalização dos subsídios estatais, né? Então, tem também a questão de subsídio do Estado para determinados grupos de usuário, para determinado segmento, mas isso é feito de uma forma bem racionalizada. Estados Unidos, aqui pegando Califórnia, né, também planejamento de longo prazo, a questão do reuso da água também é um viés aqui de regulação técnica, né, tem todo um aspecto técnico por trás da regulamentação da água de reuso, mas também refletindo na regulação econômica, pois também tem a questão dos custos aí de produção e até definição de preços diferenciados para uma água de reuso. Forte conscientização da comunidade em busca da eficiência e o consumo residencial, então a gestão de demanda, né, a gente conhece aí, ouve, né, falar das questões de crise hídrica lá da Califórnia, então é um programa contínuo ali a conscientização para a redução do consumo residencial e cada vez sistemas mais eficientes, né, no sentido de reduzir o consumo. Os investimentos proporcionais ali aos desafios que o setor tem para ser superado, e aqui, no caso da Califórnia, muito focado na questão da baixa disponibilidade hídrica, crise hídrica, essa resiliência hídrica como um todo, e maior participação do setor privado na prestação do serviço. O Chile, né, tem grande participação do setor privado também, regulação independente da produção, e lá é uma regulação nacional, né? O Chile tem uma entidade reguladora que regula todo o país. A parte da adequação tarifária é pautada em indicadores de eficiência, né? Então, a qualidade da prestação de serviço surtindo efeito no nível tarifário. Racionalização dos subsídios estatais, também tem grandes programas lá de subsídios direto, né? Feito pelo Estado. E um modelo de prestação regionalizada. No Canadá, né, tem como destaque aqui o manejo integrado dos recursos hídricos, então é federal, pelas províncias e no território, tem esse destaque, vamos dizer aqui, para o Canadá. E na Inglaterra, elevada a participação do setor privado e a forte regulação independente, né? Então, hoje, a evolução da regulação técnica na Inglaterra, né, no início ela foi muito questionada, né, muito... de fato questionada mesmo do seu papel e a sua eficácia, hoje é reconhecido como uma regulação forte e independente, tá? Bom, alguns detalhes aqui de cada um deles, né? Então, na França, embora tenhamos ali as autoridades locais com uma certa discricionalidade para organizar e planejar ali a sua prestação de serviço, tem um aspecto interessante que é a necessidade deles observarem parâmetros regulatórios regionais, nacionais e continentais, né? A França está lá inserida na União Europeia, a União Europeia edita algumas provisões, né, alguns regulamentos ali para os membros da União Europeia, que tem que ser observada pelos países membros ali, tá? Então, especificamente na questão do saneamento, tem regulamentos vinculantes, né, da União Europeia relacionados à proteção da qualidade da água e controle da poluição, e isso, desde a década de 90, aumentou muito esse olhar, esse controle, ou a publicações aí de normativos relacionados à água e controle da poluição. Em âmbito nacional, né, conservas ali são preservadas essas funções de garantir o cumprimento de regras nacionais ainda centralizado. Então, a França tem essa característica de descentralização da prestação e regulação local, né, nas províncias, nos municípios, porém existe ainda um forte... uma espinha dorsal, né? As diretrizes nacionais também bem concentradas com o objetivo ali de cumprir, né, garantir o cumprimento dos contratos e das concessões dessas delegações, os aspectos de saúde pública, controle de poluição, segurança, o cumprimento dos estándares técnicos, né, dos manuais técnicos, e o controle da gestão do uso de recursos hídricos, isso ainda é bem concentrado a nível nacional, embora passa ali, tem especificamente do recurso hídrico,
tem uma distribuição ali da regulação por 6 bacias hidrográficas francesas. Então, eles têm toda uma estrutura, né, partindo ali da União Europeia continental, tem as regras do governo francês, a descentralização do aspecto de recurso hídrico em bacias hidrográficas e todos os demais normativos, a prestação de serviço e regulação e fiscalização técnica operacional é realizada de maneira descentralizada. Na Inglaterra, né, como eu comentei, já hoje é vista aí como uma regulação forte e independente. A regulação lá, né, surge assim, vamos dizer, é antiga, mas vamos pegar aqui o passado mais recente da regulação, após ali a tentativa de privatização, né, e nas eleições ali de 87, teve a questão da Margaret Thatcher, todo, né, o viés, a visão política, né, de implantação, de redução do Estado e aumentar ali as privatizações. Então, com isso, a regulação acabou se fortalecendo. O caso na Inglaterra é um caso interessante, porque lá a regulação técnica e econômica ficou dividida, né? Então, a gente tem a agência reguladora, a entidade reguladora definida, que é a Ofwat, que ela faz a regulação de tarifas, defesa do consumidor, promoção de eficiência, enfim, todo esse arcabouço econômico, modelagem tarifária, está tudo na agência reguladora. E a Ofwat não atua na regulação, na definição dos requisitos técnicos, tanto de qualidade do produto, qualidade do serviço, fiscalização, controle de poluição, enfim, tudo isso fica a cargo das secretarias, agências ambientais e de uma entidade que regula e fiscaliza a questão da qualidade da água potável. Então, esses padrões de qualidade, fiscalizações são todas realizadas por esses 3 entes. Mas foi instituída, né, uma estrutura de governança onde o resultado dessas fiscalizações técnicas acabam servindo de insumo aqui para a Ofwat fazer o processo tarifário. Então, é aliar a qualidade com o preço em 2 grandes grupos aqui de entidades reguladoras. Portugal é uma das grandes referências para o setor atualmente, né, e até aqui para o Brasil, facilidades da língua, alguma coisa nesse sentido, é onde a gente vem bebendo muito dessa fonte, né, de Portugal, da experiência de Portugal, claro, com a ressalva da questão do Brasil ser um país continental e Portugal ser, em termos de dimensões territoriais, ser um país pequeno, mas é onde a gente tem ali se inspirado, espelhado muito aí na nossa regulação do saneamento no Brasil. A regulação lá é centralizada, exercida pela entidade reguladora de águas e resíduos, né, ERSAR. Tem outras entidades, tem a entidade reguladora dos Açores também que atua. E a ERSAR tem como característica aí uma forte atuação na regulação técnica, né, com normativos já bem aprimorados. Aqui eu destaco, né, dessa regulação técnica deles, os indicadores. Então, eles já estão no estágio de fazer esse acompanhamento e fiscalização por meio de indicadores. Então, tem indicadores de adequação, indicadores de sustentabilidade da gestão do serviço, indicadores da sustentabilidade ambiental. Então, 3 grandes grupos de indicadores, onde a ERSAR monitora e, à medida dos resultados que vão sendo observados, ela vai produzindo outros normativos complementares para melhorar a qualidade do serviço como um todo. Tá? Então, acho que a ideia é, né, trazer aqui 3 grandes experiências, né, e Portugal, no fim, aqui, que Portugal é o que a gente tem se aproximado mais, e até em termos de parceria, né, as agências reguladoras com contatos com a ERSAR, trazer, então, um pouco dessa experiência internacional e diria aí a diferença, né, do que a gente tem no Brasil hoje para a experiência internacional é a maturidade, né, que esses países já têm por estarem regulando e atuando nesse setor há muito mais tempo do que nós aqui no Brasil. Lembrar que a regulação do saneamento ela é recente aqui no Brasil, e nesses países já são, né, regulação centenária, já estão atuando há muito tempo. Então, a gente
Tem a desvantagem de estar começando depois por ter esse atraso, né, entre aspas, regulatório, mas também a gente tem a vantagem de poder olhar para quem já fez e pegar atalhos e aproveitar essa experiência, sempre fazendo aí essa ressalva das características regionais e até territoriais, econômica e geográfica desses países, mas muita coisa a gente consegue aproveitar dessas experiências para cortar caminho, né? Pegar atalho aqui para melhorar. Tá bom? Era isso que a gente tinha para comentar, de trazer de experiências internacionais aqui para a nossa aula. Foi um prazer estar com vocês e espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Até mais.